Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá. Eu estou gravando essa aula, pessoal, porque como eu falei lá nos comentários do chat, né, do Teams, que a gente vai começar a trabalhar com API. Automaticamente, quando a gente vai trabalhar com API, a gente vai trabalhar com JSON, né, ou JSON, JSON, né, depende do jeito que o pessoal fala o JSON, e XML, tá? Então, quando eu falo de API, falo de JSON, falo de XML. Nós vamos bater um papo, né? Falar um pouquinho sobre isso hoje. A gente não vai programar em si. Então, como eu vou falar, acabo falando bastante, na aula ao vivo acaba demorando. Então, por isso que eu vou gravar aqui e ver se eu consigo resumir um pouquinho para vocês. Tá bom? Vou abrir aqui o Paint para fazer algumas explicações para vocês. Então vamos lá. Primeiro, o que é API, né? API é Application Programming Interface, né? Ou interface de programação de aplicações. A gente tem que entender, primeira coisa, pessoal, para que serve a API? A API, ela pode ser usada por qualquer tipo de software, tá? Não necessariamente só sites. No nosso caso, nós vamos trabalhar com PHP e para consumir APIs, tá? Mas uma API, ela não necessariamente é só site. Eu posso ter um aplicativo que usa uma API do meu Windows, por exemplo. Tá? Por exemplo, quando nós abrimos aqueles programas que abrem o calendário, esse calendário ele não foi programado pelo desenvolvedor, é uma API que chama o calendário do Windows. Então o Windows ele disponibiliza uma API para ser consumida por um outro sistema, tá? Quando nós estamos fazendo um sisteminha e nós clicamos para salvar. E aí ele abre aquela caixinha de diálogo que tem as pastinhas. E aí nós selecionamos as pastinhas para salvar em algum lugar. Ou seja, aquilo lá é uma API sendo usada pelo sistema, só que é uma API do Windows, né? O programador ele não programa aquela janela toda. Por exemplo, aqui eu estou no Paint. Eu venho aqui, ó, arquivo, salvar como, aí abre essa janelinha. Eu estou consumindo uma API do sistema operacional. Então, quando eu falo de API, não necessariamente eu estou trabalhando só com... Opa, sumiu minha câmera. Eu não estou trabalhando só com sites, tá? Eu posso estar trabalhando aí com aplicativos também. Eu deixo um pouquinho esse tempo aqui, pessoal, para eu ver que se está gravando a aula. Vou deixar aqui no cantinho, qualquer coisa eu tiro. Bem, então tá. Deixa eu pegar na minha colinha aqui para eu não me perder. Então eu expliquei o que é API, como o API pode ser usado, né? O que é uma interface de programação de aplicações. E tem alguns exemplos que fica fácil da gente entender o que é o API. Eu assisti um vídeo de um cara que ele explica o API como se fosse um garçom. Eu acho bem interessante esse exemplo. Que é assim, ó, o API é como se fosse o garçom. Você é o site que vai consumir a API, ou seja, você é um cliente. Aí você faz o pedido para o garçom do que você quer. O garçom vai até lá na cozinha do restaurante para pegar a comida que você solicitou. A cozinha seria o servidor. Lá ele pega a comida que você pediu e leva até você. A API, então, ela faz o papel deste garçom, tá? Ele pega o pedido e leva até o servidor, pega esse pedido e leva até você. Então, basicamente, nós temos aqui o nosso site, tá? Aqui vai ser o nosso site. Eu tenho aqui o local onde está a minha API. Vou colocar aqui YouTube, por exemplo. O YouTube tem lá a API. E aí eu preciso, ou melhor, eu quero usar algumas coisas que tem aqui no YouTube.
Por exemplo, eu quero pegar o número de inscritos que eu tenho, eu quero pegar alguns vídeos que eu tenho e eu quero jogar para apresentar aqui no meu site. Só que eu não quero abrir o site do YouTube. Eu quero que apareça aqui numa janelinha do meu site. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui do site do YouTube. Como? Através de um carinha que chama API. Tá vendo por que do exemplo do garçom? Tá? E aí o que eu faço? O meu site, através da API, solicita os vídeos do YouTube. A API pega esses vídeos no YouTube, devolve para a API e a API devolve para mim, tá? Então a API faz essa interface na hora que eu preciso consultar, consumir alguma coisa, tá? Por isso que nós falamos consumir API. Então o cliente ele faz o pedido, o garçom anota o pedido e ele busca na cozinha, pega o pedido e leva até você. Deu para entender? Beleza. Assim como a interface de um programa, é um outro exemplo, assim como a interface de um programa é usado para uma pessoa interagir com o programa, a API é uma interface para um sistema interagir com outro sistema. Deu para entender? É mais ou menos assim, ó. Eu preciso fazer um desenho aqui no Paint, tá? Só que, para eu pegar essa canetinha e fazer esse risco e esse risco aparecer, existe muita programação por trás, tá? Aonde que vai aparecer, quando que esse risco vai aparecer, o formato dele. Já pensou se eu for escrever o código de tudo isso para esse risco aparecer aí na tela? Então, o que que acontece? A interface do Paint aqui, ó, eu vou clicar no A para eu clicar na tela e escrever alguma coisa. A interface faz com que facilite para eu usar essa ferramenta, tá? Só que eu não sei o que está acontecendo por trás. Eu não sei o que o software está fazendo aqui na memória do computador para que esse kkkkkk apareça aqui, tá? Então essa interface entre ser humano e máquina é a mesma coisa o API de um aplicativo com outro aplicativo, tá? Eu tenho esse aplicativo que vai usar a API, que vai pesquisar lá no outro aplicativo o que eu quero e devolver para mim. Então eu consigo fazer um site utilizando dados de outro site, tá? Um dos primeiros APIs que a gente vai consumir, eu vou ensinar vocês a programar, é pegar, por exemplo, cotação do dólar de outro site. Então aparece lá a cotação do dólar do meu site, só que na verdade não é eu que estou não é abastecendo, ai meu Deus, digitando lá o valor do dólar que fica mudando toda hora. Eu estou consumindo isso de outro site, tá? Quando você vê em alguns sites lá o símbolo do Facebook e na frente quantos seguidores a pessoa tem, na verdade ele está usando API de outro site. Quando você vai lá no Mercado Livre e você pega o valor do frete dos Correios, ele está usando API lá do site dos Correios, tá? Então é isso. Eu até alenquei aqui alguns exemplos para falar para vocês. Quem que disponibiliza APIs para consumo em outros sites? O Facebook é um exemplo. Eu quero que apareça um mural de fotos lá no meu site, só que eu não quero a página do Facebook. Eu uso API. YouTube também disponibiliza APIs para ser consumidas, porque eu quero pesquisar um determinado tipo de vídeo lá no meu site, sem abrir o YouTube. Ele faz isso. Correios também a gente vai usar bastante. Fazer um sitezinho que eu quero digitar o CEP, você vê isso em vários sites, você digita o CEP e dá um tab ou dá um enter, automaticamente já aparece
a rua, a cidade, o estado, tá? Só não aparece o número da casa, porque aí não tem como, né? Você tem que colocar. Então, quando você coloca o CEP e já aparece os dados, é um consumo de API do site dos Correios, né? Isso é muito legal. Eu quero calcular valor de frete, tem o API do site dos Correios para nós fazermos esse cálculo, tá? Mercado Livre também, várias empresas usam a API do Mercado Livre para gerenciar lá suas vendas no próprio sistema, para não precisar ficar abrindo o site do Mercado Livre e por aí vai, tá? Um outro exemplo que veio agora na minha cabeça que eu achei legal, Decolar. Eu não sei se alguém de vocês já usou o decolar.com, é muito bom. Você entra lá e ele pesquisa preços de companhias aéreas. E aí você pode clicar lá na Gol, por exemplo, e comprar um pacote, um voo da Gol. Mas como que o site Decolar consegue controlar se tem vaga ou não lá, se tem assento ou não no avião da Gol? Ele usa a API do sistema da Gol para pesquisar isso. É até interessante a gente abrir aqui, ó. Vou lá, ó, decolar.com, beleza? E não só voos, né? Hotel, como que ele sabe se tem vaga em um determinado hotel? Então, eu quero aqui sair de São Paulo e ir para Orlando, lá na Flórida. Orlando, tá? Orlando, Flórida. Deixa eu diminuir um pouco aqui a minha câmera. Quando eu quero ir em julho, dia 2, e voltar dia 15. Beleza. Buscar. O que ele vai acontecer? O que ele está fazendo agora? Tá vendo aqui a barrinha passando? Ele não tem um banco de dados aqui no site que tem esses dados. Na verdade, ele está pesquisando através do API, né? Em outro site, no site da Decolar, o site da Gol, o site da TAM, outros sites, e buscando os preços. Aqui, ó, por exemplo, eita, tem um voo de 22 mil, só que em compensação tem um voo de R$2.100. Então, aqui, ó, um voo de R$2.100, aonde fala que eu posso levar qual bagagem, que horário, quantas escalas tem, aonde que vai fazer escala, tá? Se eu clicar aqui, deve aparecer aonde que vou fazer essas escalas, ó, tá vendo? Em Houston, depois Washington, para depois ir para Orlando. Como que o site da Decolar conseguiu esses dados lá da United? Só que além da United, tem aqui, ó, voo da Azul. Além do voo da Azul, tem voo da Copperline, American Airlines. Então, o que ele fez? Através de API, ele pegou esses dados lá no sistema desses caras e trouxe aqui para mim, tá? Quando eu quero aqui, por exemplo, hospedagem, eu quero me hospedar em algum hotel. Então, eu coloco aqui onde eu quero ir, Salvador, por exemplo. Coloco a data que eu quero ir e vou buscar. Só que hotel, principalmente, é muito difícil a gente ver se tem vaga ou não. A gente tem que ligar. Pronto, ó, ele já deu o preço, ele já fala se tem vaga ou não. Ó, último quarto. Como que ele sabe que é o último quarto? Como que ele sabe que alguém não chegou agora lá e contratou esse quarto, reservou esse quarto? Por quê? Porque ele está usando o API, ele está conseguindo acessar o sistema desse cara para trazer para a gente, tá bom? Então eu acho que ficou mais claro aí, né, o que é API para vocês entenderem, tá? Então, como eu falei, no Windows mesmo existe API, através delas nós conseguimos gerenciar pastas, gerenciar o calendário, data, hora, etc. Assim como o Windows faz com os sistemas, o API faz de uns sites com outros. Só que quando nós vamos falar de API na internet, tá? Que usa o protocolo HTTP,
tá? 99% do que nós fazemos na internet é através do HTTP. Ah, como assim HTTP? É o protocolo HTTP, tá? Ou seja, todo site que nós acessamos tem o protocolo HTTP, tá? Dá para fazer outras coisas pela internet? Dá. Dá para eu entrar aqui no CMD do DOS e dar um ping no site da UOL, por exemplo, uol.com.br. Eu não usei HTTP agora. Eu quero dar um ping no site da NASA, nasa.com, tá? Ah, agora eu descobri o IP da NASA, é 104.247.81.12. Então isso daqui não estou usando o protocolo HTTP. Quando eu estou acessando algum site, eu estou usando o protocolo HTTP, tá? Por que que eu estou falando isso? Quando eu estou usando o API pela internet, automaticamente eu vou falar de API REST, tá? Vocês devem ter visto no vídeo que eu pedi para vocês assistirem. Quando eu falo de API REST e RESTful, que já já a gente vai falar sobre isso, é o uso de API usando o protocolo HTTP na internet, tá? E quando eu uso REST, tá? Tem assuntos na internet só de API, só de REST, só de RESTful, só de JSON, só de XML, que são coisas que nós vamos falar. Então, API REST é quando nós usamos essas APIs na internet. E quando eu uso as APIs na internet, eu tenho alguns métodos que eu uso, que no caso do GET, do PUSH, do READ, do TRACE, delete e por aí vai. Alguns deles vocês já conhecem, porque, por exemplo, o GET, né? O GET ele serve para eu pegar informação. O GET ele serve para retornar uma informação desejada. Existe o PUSH. O PUSH é para eu enviar uma informação. É mais ou menos o que a gente faz com os formulários, tá? Que eu mando uma informação de uma página para outra. É como se fosse uma API aquilo lá. Só que eu estou mandando uma informação de uma página para outra. É eu pegar de um site e trazer para o meu site, tá? Então, quando eu falo de GET, eu estou retornando uma informação desejada. PUSH, eu estou enviando uma informação desejada. Quando eu estou falando de PUT, tá? O PUT ele serve para eu atualizar uma informação quando eu estou trabalhando com HTML. Delete, o nome já fala, quando eu quero deletar uma informação. O trace, que é para eu traçar uma rota da onde eu vou pegar esses dados. Então, o connect, para fazer conexão e por aí vai. Então, são alguns comandos que eu tenho aí quando eu estou trabalhando com o API REST, tá? Mas o que bendito é esse REST, né? O REST, pessoal, são regras que eu tenho que seguir e se eu seguir essas regras, eu consigo fazer as transferências dos dados. É isso, tá? Não tem muito segredo. Então, quando eu estou falando de REST, são regras para a transferência de dados acontecer, tá? Usando o exemplo do restaurante lá, né? Quais são as regras para eu ir no restaurante? Eu posso entrar no restaurante com qualquer roupa? Depende, né? Você não vai aqui no Guaíba em Presidente Prudente e entra de sunga ou de biquíni lá, né? Não é que não pode, mas vai ficar muito estranho, né? O seu tratamento vai ser diferente. Pô, por que esse cara tá entrando de sunga aqui no Guaíba? Agora, se você tá na praia e entra num restaurante lá que fica na areia lá, não tem problema nenhum, é a coisa mais comum do mundo, tá? Eu não posso, não é que eu não posso, mas é estranho eu entrar no restaurante plantando bananeira, né? A gente anda normal entrando no restaurante. A gente não entra no restaurante gritando. A gente entra quieto. A gente faz nosso pedido. Chama lá o garçom. Ô, garçom, por favor, pode me atender? Então, são algumas regras que nós obedecemos, né? Etiqueta, vamos dizer assim, né? Para termos uma boa relação, tá? O REST são essas regras
para um sistema ter uma boa relação com um outro sistema, tá bom? Tá. Eu anotei aqui, eu tenho aqui minha colinha do que eu tenho que falar. Então, quando eu falo de REST, que são essas regras, existe o RESTful. O que é o RESTful? É quando eu obedeço as regras, tá? Então, você vai ouvir muito falar de API REST, e quando você ouvir falar de RESTful, quer dizer que o RESTful, você é RESTful quando você obedece as regras, tá? Quando que você é RESTful? Quando você cumpre as regras do REST. E quais algumas regras básicas que tem lá no REST? É o client server. Por exemplo, uma regra do REST é client server. Eu tenho o cliente, que ele é separado do servidor, tá? Não existe API REST quando o cliente e o servidor é uma coisa só, é um site só, tá? Então, quando eu tenho o cliente separado do servidor, o client server, eu estou cumprindo uma regra do REST. Outra regra do REST é o stateless, tá? Deixa eu até escrever aqui, né? Então, client server é uma regra. Depois aqui eu tenho stateless, tá? O que é o stateless? O stateless é a identificação do endereço do cliente e do servidor. É isso, tá? É quando eu falo qual servidor eu quero acessar e eu falo para o servidor aonde eu estou. Vamos pegar o exemplo do garçom. O que é o stateless da API, né, do garçom no caso? O garçom, ele precisa anotar o que eu quero para ele saber aonde ele vai buscar. Quando ele for buscar lá o meu filé mignon que eu pedi para comer, ele tem que saber em qual mesa ele tem que entregar. Então, o stateless é quando eu obedeço essa identificação de endereço. Eu saber o que eu vou pegar, aonde e aonde eu vou entregar, tá? Então, segunda regra para eu ser um RESTful. Outra regra para eu ser um RESTful, eu tenho que ter um request. O que é o request? É a requisição. Eu tenho que fazer um pedido. Eu não vou conseguir comer minha comida se eu não levantar a minha mão e fazer o meu pedido por garçom. Às vezes acontece de eu chegar no restaurante, ou seja, eu acesso o endereço de onde está o API, o garçom vem até mim e aí a gente fica lá assim, ó, no celular, fica conversando, não faz o pedido. Aí o que o garçom faz? Ele sai daqui. Aí a gente reclama, esse povo que não atende a gente. Esse garçom que não vem atender a gente. Na verdade, o garçom veio, você não fez o pedido, ele foi embora. Mesma coisa quando eu vou consumir uma API. Eu posso até acessar o site lá, correios.com.br, para eu pegar uma requisição. Só que se eu não peço nada para ele, ele vai cortar a conexão. A conexão não vai existir mais. Então, o stateless o stateless eu já falei, que é a identificação, e o request, né, é requisição de alguma coisa que eu preciso fazer. Então, request. E também tem o response. Response, tá? Response é a resposta. Então, quando eu faço um pedido, o garçom vai lá e pega. A hora que ele traz para mim, ele fala, posso servir? Eu falo, pode. Estou respondendo a ele, tá? E além desse, tem o Layered System, que são as layers, tá? Como assim layers? As camadas. Quando eu peço um filé mignon para o garçom, eu não preciso me preocupar como que esse filé mignon está sendo preparado. Eu não preciso me preocupar se tem um determinado tempero, se está faltando sal. Eu confio que o filé mignon vai chegar perfeito para mim. Quem tem que se preocupar com isso é o servidor, é o cozinheiro lá, é o pessoal da cozinha, tá? Então, quando eu estou falando de layered system, então camadas de sistemas, né? Eu estou numa determinada camada que eu não preciso me preocupar nas camadas inferiores, o que está acontecendo, tá?
Se eu obedecer essas regrinhas aqui, ó, pronto, eu já sou um RESTful, tá? Eu já obedeci as regras aí do REST e aí eu posso trabalhar com um determinado servidor, um determinado site que disponibiliza a API para usarmos, tá? Só que existe, aí envolve muita coisa, tá? Por isso desse bate-papo, pessoal. Quando eu vou pedir uma API, vou consumir uma API, eu preciso ter um padrão de comunicação, tá? Existem vários padrões de comunicação. Existe lá o XML, o YARN, existe o JSON e por aí vai. Existem outras. Os mais usados é JSON e XML, tá? São os dois padrões de comunicação mais usados. Esses padrões é o jeito que é escrito, tá? O JSON lá tem o jeito de que ele manda os dados, que é mais ou menos assim, se eu não me engano, né? Ele começa com chave, fecha chave. E aqui, por exemplo, eu tenho nome, dois pontos, Flávio. Então, esse é um padrão JSON. Aí, vírgula. Agora eu quero saber idade. Tá? 38, vírgula. Sei lá. Cor. Opa. Cor. Pardo. Pardo, branco, sei lá. E por aí vai. Então aqui eu tenho um padrão de escrita. Esse é mais ou menos um padrão de escrita JSON, tá? Ou eu posso trabalhar com XML. Por exemplo, o Google, ele trabalha com JSON. Já quando você vai pesquisar, pegar, consumir algum API dos Correios, ele trabalha com XML. Então aqui é o JSON e aqui eu tenho o XML. O XML ele já trabalha diferente. Ele tem aqui, ó, a tag, ele trabalha com tags como se fosse um HTML, sabe? A tag nome e aqui na frente eu tenho Flávio. E aí depois eu fecho a tag nome. Opa. Eu tenho a tag idade 38 e eu fecho a tag idade. Tá vendo que eu tô pegando a mesma coisa aqui e aqui, ó, é a mesma coisa. Porém, esse aqui de baixo é escrito de um jeito e esse aqui de cima é escrito de outro jeito, tá? Então, a única coisa que muda do JSON, do XML, é o padrão de comunicação, tá bom? É a forma, então, de como são escritos os dados. Eu peguei aqui alguns exemplos. O Google, ele usa o JSON. O Correio, eles usam XML. O YouTube usa o JSON. E existe o Yarn. Yarn não é tão usado. Ele é bem friendly, ele é bem amigável. Só que poucos sites usam o Yarn ainda. A maioria esmagadora, JSON e XML. Tá bom? Então, sabendo desses conceitos, fica mais fácil aí de nós entendermos a API. Então, antes de nós começarmos a fazer a API em si, tá? Abrir lá o PHP, começar a consumir a API, a gente precisa entender o que é essa API, o que é esse tal de REST, o que é esse tal de RESTful, o que é JSON, o que é XML. JSON é aquele cara que vai matar você lá na sexta-feira 13? Não, tá? É o nome dado aí pro padrão de comunicação, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, ó, deu meia horinha. Se a gente fosse ao vivo, isso daí ia para 1h30, mais ou menos. Então, por isso que eu resolvi gravar. Esses dados que eu passei para vocês, vocês conseguem achar na internet também. Então, se vocês não entenderam direito o jeito que eu expliquei, pesquisem aí no YouTube, ó, o que é JSON, o que é REST, o que é RESTful, o que é XML, como que funciona,
tá? É bom, quanto mais vocês pesquisam, mais vocês vão aprender. Então esse site de cadastro que nós fizemos aí, essas páginas que foram as tarefas, né, que já passou, que vocês fizeram, algumas funções nós podemos incluir aí usando a API. Falando sobre tarefa, pessoal, deixa eu até ver aqui como que está a situação das turmas, tá? PW3A. Deixa eu abrir aqui, aí vocês já veem como é que tá. Eu vou abrir a tarefa que era para ser entregue dia 15, tá? Que passou já. De 19, apenas 8 entregaram da turma A. E pessoal, não era para fazer coisa nova, era para pegar o sistema já feito, só fazer um layoutzinho e gravar um vídeo mostrando funcionando, tá? Ó, só 8 pessoas fizeram. Deixa eu pegar aqui da turma B, ver quantas pessoas fizeram. De 19, 8. Da turma B, de 17, apenas 7 fizeram. Pessoal, tá muito preocupante isso. E não foi uma tarefa tão difícil, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, para facilitar para vocês. A tarefa desta quinzena vai ser explicar o que é API. Só, tá? Então, com essa aula, você consegue fazer aí a sua tarefa. Eu vou até deixar aqui a tarefa pronta, tá? Vou criar aqui, ó. Tô fazendo aqui primeiro da turma A, já vou fazer da turma B também. Ó, segunda quinzena de maio. Explicação de API. API. Tá, explicação de API. Explicar explicar o que é API. Só isso. Só isso. Mais fácil que isso eu não sei o que eu posso fazer para ver se mais gente faz o trabalho. Tá bom? Então, explicar o que é API. Explicar API. Modo escrito, tá? Escrito no máximo, para não escrever muito também, no máximo 20 linhas. É muito ainda, é muito, tá? Então podem fazer um resumo e explicar o que é API escrito, tá? Por escrito. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Eu vou fazer assim, ó. Faça um documento Word, aí a pessoa vai saber que é escrito, explicando o que é API, no máximo 20 linhas. Pronto. Essa é a tarefa desta quinzena. Eu estou fazendo isso para ver se facilita e mais pessoas fazem os trabalhos, tá bom? Já atribuí aqui o trabalho para a turma A e já vou fazer isso para a turma B também. Trabalhos, criar tarefa, ó, tá? Tarefa criada para entregar dia 31. Pronto, das duas turmas, tá? Então, trabalho bem simplesinho. Assiste essa aula. Se não conseguiu entender, volta. Pesquisa talvez vídeos no YouTube. É só para explicar o que é API. Pronto. É uma nota de graça, hein, gente? Para ver aí se estimula o pessoal aí fazer os trabalhos. Beleza, pessoal?
Então ficamos por aqui e aí a gente se vê semana que vem. Abração, tchau, tchau.